Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que eu escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quinta-feira da quarta semana da Páscoa, Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Nosso Senhor, hoje, Ele quer nos dar nesse Evangelho, quer nos chamar a atenção para o mais importante. E, sem dúvida alguma, a maior de todas as virtudes. Se nós precisamos crescer em virtude, nosso Senhor hoje, Ele está nos dando a dica de ouro, para sermos virtuosos. E essa não é outra coisa que senão a humildade. Veja, São João Maria Vianney diz que as virtudes, elas batem ao coração de Deus. Todas as virtudes. Mas a humildade, ela abre o coração de Deus. Eu me lembro aqui que eu soube de um relato verídico, verdadeiro, de um padre que estava fazendo um exorcismo, um padre exorcista, e o demônio não queria sair, não saía, não estava saindo, até que, de repente, ele vai embora, quer ir embora, e o padre pergunta: não, mas por que agora você está... por que só agora você está indo embora? E ele diz: é porque está chegando aí um padre muito humilde. E diante da humildade, não dá mais para me ficar aqui. Então veja, olha o quanto a humildade, reconhecer que o servo, ele não é maior do que o Senhor. Então essa é uma virtude. E veja, irmãos, por que o demônio, ele odeia a humildade e ele odeia qualquer pessoa que é humilde? Por quê? Porque ele é o soberbo por excelência. O pecado de Lúcifer não foi outro senão o pecado da soberba. E quando nós, infelizmente, e veja, isso é trágico porque Deus, ele nos capacita, ele nos dá muitos dons, Ele nos dá muitos dons. E às vezes os próprios dons de Deus nos torna vaidosos. Eu me lembro aqui de São Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, São Paulo diz: demais para que as grandezas das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne. Então, o espinho da carne de São Paulo, ele mesmo diz por que ele recebeu. Para que ele não se tornasse vaidoso, orgulhoso. Para que ele não achasse que aquilo seria algo dele. Veja, São Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. São Paulo viu a glória de Deus. E para que isso e outras coisas, outros benefícios que o Senhor realizou na vida daquele homem, por causa disso, ele foi dado um espinho na carne. Para quê? Para conservar a humildade. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, muitas vezes o Senhor permite humilhações na nossa vida, perseguições na nossa vida. O Senhor permite coisas acontecer para que em nós se conserve a humildade. Eu me lembro aqui, que
essas coisas, às vezes, que o Senhor permite na nossa vida, é muito mais para o benefício da nossa vida. É muito mais para o benefício da nossa vida do que para a nossa destruição. Quando o Senhor começa a nos dar dons e até mesmo sem isso, nós já somos muitas vezes muito orgulhosos. Nós achamos que é nosso. E é interessante que o que é nosso, de fato, a única coisa que é nosso é o pecado. Porque tudo que a gente consegue fazer de bom é efeito da graça. Porque Deus, ele é o sumo bem, ele é a suma bondade. Então, tudo que nós conseguimos fazer de bondade, tenha certeza, meu irmão, minha irmã, vem de Deus, não é nosso. Não é nosso. O que é nosso, e é totalmente nosso, é o pecado. Então Jesus está dizendo, se vocês fizerem isso e colocar isso em prática, vocês serão felizes. E isso aqui é maravilhoso, porque a gente conhece o humilde de longe, né? A gente conhece o humilde de longe. Quando pessoas vêm caluniar o humilde estando certo, e você critica ele por alguma coisa, ele diz, não, eu mereço isso mesmo, você está certo. Ele não reclama, mesmo estando certo. Agora, o orgulhoso, quando ele está, às vezes, errado, e que ele é chamado a atenção, ele jamais abaixa a cabeça. Aqui está a diferença do orgulhoso para o humilde. Quantas pessoas são incorrigíveis na vida religiosa, na vida comunitária? Se alguém falar alguma coisa com a gente, nossa senhora, nós nos ofendemos, nós ficamos tristes, nem falamos mais com aquela pessoa. Agora você vê, né, está me chamando a atenção. O humilde não. O humilde, ele não se defende, ele abaixa a cabeça e ele diz, tá, é isso mesmo, eu mereço isso mesmo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está nos chamando a uma vida assim, de humildade, né? De mansidão. Jesus está dizendo, e veja, ele começa esse evangelho depois do contexto do lava-pés. Ele tinha acabado de lavar os pés dos discípulos. E ele está dizendo, em verdade, eu vos digo, o servo, ele não está acima do Senhor. Então, se eu, o Senhor, fiz isso, vocês também precisam me copiar. É isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos copiar a atitude de nosso Senhor. Essa atitude de Jesus, ela precisa ser copiada por nós, porque a maior de todas as virtudes e aquela que esmaga a cabeça do inimigo é a humildade. Por que o inimigo odeia Nossa Senhora? Porque ela é a mais humilde de todas as criaturas. É espantoso que São Máximo Confessor, no seu grande livro A Vida da Virgem, ele diz lá que Nossa Senhora era tão humilde, tão pobre, que ela tinha apenas 2 vestidos. E conta outras coisas a respeito da vida da Virgem Maria, né? Ela que falou pouquíssimo na Sagrada Escritura, mas o próprio silêncio de Maria é eloquente pela sua vida. Uma pessoa que entregou toda a sua vida e confiou toda a sua vida em Deus. E humildemente ela disse, eu não sei como vai acontecer isso, mas faça-se em mim, segundo a tua palavra. E veja, essa é humildade. São João Maria Vianney, São Padre Pio de Pietrelcina, e quantas vezes teve que, estando certo, ter que se calar, ter que deixar que as pessoas falassem. Foi chamado de louco, foi chamado de charlatão, foi chamado de histérico, foi chamado de falso, porque era acusado de ter os estigmas, e foi acusado pela própria igreja de dizer que ele mesmo produziu os estigmas nele. Foi proibido durante 3 anos de celebrar a missa com o povo, de atender às confissões, né? E ele sofreu quieto, calado, até que a verdade de quem era o Padre Pio de Pietrelcina viesse à tona. Esses são os humildes do Senhor, os ananoim, os pequeninos, aqueles que sabem que não são maior do que o Senhor e vivem exatamente por isso.
Aqui Jesus está dando uma receita de felicidade. Quando a gente está preocupado em querer ser o maior, em querer ser o primeiro, e quando, por exemplo, olha quanta coisa traz sofrimento na vida do povo de Deus. Quantas pessoas sofrem no apostolado, porque às vezes não são convidadas, né? Você que tem um dom e tem um talento, e ninguém te chama para servir, né? E você fica triste por isso. Eu digo para você, não fique triste. Não fique triste. As pessoas que te isolaram, te deixaram de lado, né? Não fique triste por isso, porque Jesus, ele conhece o seu coração. E se ele permite que essas coisas aconteçam na nossa vida, tenha certeza, Jesus tem uma pedagogia. Ele quer trabalhar, sem dúvida alguma, no nosso coração, o belo dom da humildade. De se colocar em último lugar, de aceitar ser esquecido, de aceitar ser deixado de lado, de aceitar, né, ser caluniado, né, de aceitar ser passado como ninguém, nada. Como isso faz bem para a nossa vida. Porque Deus, ele tem uma palavra, e essa é a palavra final para nós nessa meditação de hoje. Deus, ele rebaixa os orgulhosos e ele eleva os humildes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.